do Marfim também. A Holanda enfiou 5 na Suécia, aí eu tenho que pedir desculpa pro Toninho, que semana passada falou pra mim que não era parâmetro aquele resultado da Suécia, e eu falei, não, a Suécia deve ser uma seleção forte, né, tem o Gyökeres, tem, não sei, o Isaac, tem uns jogadores que são bons ali, mas contra a Holanda já tomou um vareio de bola, e a gente tem que se preocupar muito com essa seleção japonesa, que pode ser o nosso possível adversário. Mas falando na primeira fase ainda, o Brasil vai pegar a Escócia na quarta-feira. Já com a gente vai abrir um debate, um debate com os meus colegas aqui, em relação a quem que vai entrar no lugar de Rafinha, porque temos Luiz Henrique, Endrick e o Ryan na disputa. O Endrick um pouco menos por conta de posição, né? Mas os meus amigos aqui que a gente estava falando em off sugeriram até mudar a formação, colocar uma dupla de ataque. Queria ouvir sua opinião, Toninho. O que você acha? O Luiz Henrique ou o Ryan, ou colocaria o Endrick nessa disputa? Fala para mim. Eu colocaria o Luiz Henrique. Sem medo. Sem medo de atuar ali, mais caído para o lado direito. E com liberdade total ali pela ala direita, tentando se entrosar ali com o Matheus Cunha, e acho que a gente ganharia força ali pelo lado direito do campo. Acho que eu apostaria nele. Mais velocidade, né? Eu também acho. Eu acho que o Luiz Henrique tem que entrar lá. O Ryan, por mais que seja um jogador novo, com muita vontade, a gente estava nessa discussão na semana passada, né, de entrar o Ryan. Eu acho que era um jogador que ele precisa ter um pouquinho mais de... Eu não teria colocado ele no Haiti naquela substituição que o Ancelotti fez, né? Eu acho que foi um pouco mais equivocado, mas por conta de uma pressão, pô, a primeira Copa do Mundo do menino, pode estar cheio de vontade, sim, mas eu acho que ele entrando no segundo tempo, um jogo mais direcionado, se você vai precisar fazer gol, se você não vai precisar, acho que ele fica bem mais tranquilo. E eu queria saber de você, Castro, o que você acha? Primeiro, antes do Castro entrar, eu queria saudar também aí o Rubião Fonseca, mandando um boa tarde, pessoal, boa tarde, Rubião. Obrigado pela sua participação. E aí eu queria saber de você, Castro, uma coisa. A mesma pergunta que eu vou fazer, que eu fiz pro Tony, vou perguntar para você. Ryan ou Luiz Henrique, ou você usaria na formação e colocaria o Endrick lá na frente como dupla de ataque com o Matheus Cunha? Olha, eu colocaria o Endrick, né? Mas tá bastante claro que o Ancelotti não vai fazer isso. Então ele provavelmente vai ficar entre o Luiz Henrique e o Ryan. E aí vai depender do que ele quer, né? O Luiz Henrique é mais driblador. É um cara que vai mais para dentro, como dizem os jovens, né? Vai lá no X1, né? Nós tenta essa jogada individual mais do que o Ryan. Então, vamos pensar, né? Como é que a Escócia vai jogar? Aí que tá também, concordo com o que você falou, João, sobre a questão do jogo contra o Haiti, né? Mas o Brasil tinha que ter feito mais gols, justamente por conta do saldo. Vamos lá, como é que tá o grupo do Brasil? Brasil, Escócia e Marrocos que estão ali disputando o primeiro e segundo lugar do grupo. Ou, eventualmente, um terceiro lugar, né? O Brasil tá com 4 pontos, Marrocos tá com 4 pontos e a Escócia, ela tá com 1 ponto, é isso? Não, 3 pontos. 3 pontos porque ganhou do Haiti de 1-0, exatamente, 3 pontos. Então 4, 4 e 3. Uhum. Vamos supor que... Então o que acontece? A Escócia ela vai entrar jogando a vida. A Escócia nunca foi para uma segunda fase de Copa do Mundo. Uhum. Então se a Escócia passa, mesmo que seja de terceiro, vai ser inédito. Então a Escócia vai entrar jogando a vida. Por um empate, um 0-0 para os escoceses, tá excelente, tá de ótimo tamanho. Mas vamos supor, o Brasil ganha de 1-0. É meu palpite, não chegou agora, mas meu palpite é Brasil 1, Escócia 0. Então, aí depende de Marrocos ganhar do Haiti por mais de 3 gols. Se o Brasil ganhar de 1-0, Marrocos faz 4, aí o Brasil fica para segundo. Mas eu não confio que Marrocos vai fazer 3 gols, não. Não confio. Essas seleções africanas, Marrocos incluído, tem dificuldade em concluir jogada, tem dificuldade em finalização. Então, é isso. Mas assim, aí voltando pro Brasil. Ryan ou Luiz Henrique? Se ele quiser alguém para abrir a lata de sardinha, né, para furar a defesa do Haiti, Luiz Henrique eu acho que seria mais indicado. O Ryan ele vai mais para a linha de fundo, né? Ele tem essa jogada de levar para o fundo. Não vai depender da leitura que o Ancelotti fizer. Agora, não me pergunte quem joga pela esquerda da defesa da Escócia, porque eu não sei. Não sei. Se o lateral esquerdo, né? Porque aí é pela direita, não sei. Então, vai depender do que o Ancelotti... Eu colocaria o Endrick, mas entre Ryan e Luiz Henrique, eu entraria com o Luiz Henrique no primeiro tempo, e aí, dependendo como o jogo se tiver, aí vai para substituições. Minha opção seria Endrick, mas pensando com a cabeça do Mister, Luiz Henrique. Infelizmente, a gente tem que pensar em muitas outras coisas, né? Porque as escalações que o Ancelotti coloca, ele sempre muda, e esse tá fazendo muito teste para uma seleção que tá numa Copa do Mundo já. Eu entendo que a primeira fase, a gente não tem uma primeira fase tão complicada como as outras seleções têm. Por exemplo, a Holanda tem uma primeira fase complicada, mas já passou por isso, já porque ela já enfrentou as duas mais poderosas, um empate, uma vitória, tudo certo. A própria Argentina tem um grupo chato, né? A gente também tem Jordânia lá e a... Quem que é a outra? Desculpa. Argélia. Mas a Áustria é uma boa seleção, tá jogando com ela, inclusive, agora.
Então a gente tem uma fase de grupos, acho que um pouco mais tranquila. Então acho que dá pra fazer um pouquinho de testes. Mas você entrar numa Copa do Mundo pra testar as coisas, cara, eu não sou muito a favor, não, porque, assim, como o Castro bem falou, o Marrocos, a seleção da Escócia tem chance de classificação e tem chance de passar o Brasil, inclusive. O Brasil, vamos colocar numa. Quer dizer, o Brasil não vai mais perder porque o Castro já falou que vai ser 1-0, então vai ser 1-0. Então tá tudo certo. Então nem adianta a gente dar nossos palpites aqui também, viu? Então vai ser a Escócia vencendo o Brasil e o Marrocos vencendo o Haiti, por exemplo, como o Castro falou, por 4-0, o Brasil cai pra terceiro. Entendeu? Pra terceiro. Ah, não, se a Escócia ganhar. Se a Escócia ganhar do Brasil. Então, assim, a gente tem que ver as possibilidades. Então, assim, não é um jogo que a gente tá tão tranquilo dessa forma. Claro, o empate classifica o Brasil, mas não classifica ele em primeiro, pode classificar ele em segundo. E como eu falei, se classificar em segundo, foi o que o Castro falou semana passada, a gente sai dos Estados Unidos e vai jogar no México. Então isso pode ser uma coisa ruim, até porque o jogo vai ser daqui uma semana, né? Só que agora vai começar a funilar ainda mais a competição. E a gente pode ir por um outro lado também da chave, que é um pouco mais complicado do que o normal. Mas enfim, minha opinião, né? Meus amigos deram a opinião deles. Eu acho que eu mudaria essa formação da seleção brasileira. Colocaria o Endrick e colocaria o Luiz Henrique. Eu sacaria o Matheus Cunha. O Matheus Cunha não é o camisa 9 da seleção. Me desculpa. Posso estar sendo equivocado com o jogador aqui. Eu não acho que o Matheus Cunha é tudo isso que falo, mas é um jogador que a gente pode ser sim interessante pro segundo tempo. O Endrick tá cheio de vontade, tá cheio de fome. A primeira vez que ele tocou na bola no jogo, ele fez um gol, tava impedido, beleza? Mas ele fez. O garoto tá cheio de vontade. Eu acho que uma seleção europeia como a Escócia, pode ser uma coisa boa pro jogador, tendo em vista porque quando o Endrick entrou, todo mundo ficou muito feliz. Eu acho que de todos os gols que a gente acabou fazendo, a maioria comemorou um gol que foi o quarto gol, que foi o Endrick fazendo. Infelizmente estava impedido, como a gente falou, mas eu entraria com o Luiz Henrique no lugar do Rafinha e o Endrick no lugar do Matheus Cunha, porque um ataque com Vinícius Júnior, Endrick e Luiz Henrique, e o Luiz Henrique entrando, porque o Rafinha vai estar fora por 2 jogos aí, né? Ele já joga agora as possíveis oitavas de final se o Brasil chegar até lá. Então, pode ser uma grande chance pro Luiz Henrique também. E assim, né? Eu acho que, pensando pela cabeça do Ancelotti, como o nosso querido amigo Castro falou aqui, eu acho que ele só vai colocar o Luiz Henrique só e manter o Matheus Cunha e vai ser isso mesmo. Eu queria saber também, o cara não falou nada até agora, mas a culpa é minha. Juan, o que você acha? Primeiro eu quero saber de você uma coisa. Breve, como é que foi o jogo da seleção? Rapidinho, e eu quero saber de você também, se você colocaria ou o Endrick, ou o Luiz Henrique, ou o Rayan. Fala pra mim, rapidinho. Bom, rapidinho, só gostaria muito de destacar que a gente tá aqui falando do ataque da seleção de Matheus Cunha, mas eu quero deixar muito bem ressaltado sobre as atuações do Vinícius Júnior, que a gente sempre falou que ele era um jogador que não jogava bem na seleção, que só jogava no Real Madrid, e realmente ele não jogava nada na seleção quando não valia nada. Quando tá valendo alguma coisa, esse cara vira o Cristiano Ronaldo no auge. Exatamente, então eu queria muito destacar o Vinícius Júnior. Ele sim tá puxando a responsa. Eu acho que ele cumpre esse papel aí que a gente precisa de um protagonista. E em relação ao ataque da seleção, eu colocaria Vinícius Júnior, Rayan e Endrick lá na frente. Ele é muito mais usado do que eu. É juventude. Eu muito louco mesmo. Toninho, tá? Tá demais. Toninho, esqueci de te perguntar uma coisa. Como é que a gente faz pra se inscrever na Face, se tornar um associado? Fala pra mim. É a coisa mais simples do mundo. Você digita lá no seu navegador www.aface.com.br. Entrou no nosso site, você clica lá em associar-se, preenche os seus dados principais e pronto. Nós vamos entrar em contato com você, vamos te explicar como é que funciona a Face, vamos te falar dos cursos que a gente tem aqui, presenciais e através da internet também, de segunda a sexta-feira. Hoje tivemos aula de canto coral aqui presencialmente na nossa sede. Vamos te falar também dos nossos bingos, vamos te falar das nossas festas no ano. Vamos te falar dos nossos passeios culturais, para você que é da capital aqui de São Paulo. Aqui no Centro Histórico a gente faz passeios nos lugares históricos de São Paulo. E tudo isso, gente, olha, pagando uma mensalidade, olha, você dividir por dia dá até vergonha de falar aqui. Mínimo de R$10, máximo de 50. Falei, 50, divide aí por 30 dias, você vai ver que é uma mixaria. Só um curso que você faz aqui já cobre tudo isso daí. Então te esperamos aqui, entre aí no nosso site e se inscreva. É isso aí, se inscreva no canal da Face também, ajuda a gente a bater essa meta de 1.200 inscritos, tá bom? E é o seguinte, o Castro tava na dúvida de quem que era o lateral esquerdo da seleção da Escócia, é simplesmente o lateral esquerdo do Liverpool, Andrew Robertson. Tá tranquilo, né? Tá suave. Eu também não lembrava muito não, mas é só ele, tá tranquilo pra gente. Mas a seleção da Escócia é uma seleção, assim, a gente pode falar que é uma seleção meio fraca, tal, mas enfim, mas eu acho que não tem mais bobo, essa Copa do Mundo aí, cara, depois que eu vi que a Costa do Marfim tava levando o jogo com a Alemanha
até o segundo tempo 1-0. Cara, complicado.